Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer pela sua presença e pela participação de alguns dos membros do ILAIS, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos em Bioética e Desenvolvimento Social. Esse Hangout é o primeiro de uma série de vídeos que serão gravados e publicados aqui no canal no decorrer deste ano. A finalidade desse projeto é de esclarecer aquelas pessoas que tenham interesse em assuntos relacionados à defesa da vida, da família e do atual contexto do nosso sistema educacional. Hoje, de uma maneira especial, nós vamos falar sobre um desses grandes temas, que é a defesa da vida. O Instituto, de uma maneira particular, tem acompanhado a tramitação de um projeto de lei de número 7.371, que foi apresentado um ano depois da Lei 12.845 ter sido sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. Só que esse projeto de lei ele foi esquecido lá em 2014 e agora, no início deste ano, em 2017, ele foi retomado na Câmara dos Deputados. Desde então, nós temos visto a manifestação de toda a população, né, deixando muitas mensagens nas redes sociais, gravando vídeos, e, inclusive, algumas pessoas gravaram e publicaram também hangouts, tudo com o intuito de esclarecer aquelas pessoas que não estavam conseguindo enxergar que nas entrelinhas do projeto de lei 7.371 existia a problemática do aborto. Então, hoje nós gostaríamos de levantar o seguinte questionamento: qual será a raiz da agenda abortista em termos de lei no nosso país, né? Onde foi que tudo começou, né? Qual é o grande problema? Será que é o projeto de lei 7.371 de 2014, ou será que é a lei 12.845, sancionada lá em 2013 pela presidente Dilma, né? Quais desses dois instrumentos viabilizou, né, a tentativa da implantação do aborto no nosso país? Então, hoje, nós vamos fazer essa análise, né, e também mostrar que existe uma saída para se pôr freios na cultura da morte aqui no Brasil, né? Existe uma maneira de impedir o avanço dessa agenda abortista. Mas, para isso, nós precisamos conhecer algumas investidas contra a vida que foram realizadas no decorrer da história, né? Então, nós vamos conhecer agora o que aconteceu há 30 anos atrás, né? No âmbito nacional e também internacional, relacionados à América Latina. Para isso, eu convido a professora Ana Laura. Ela é membro do Instituto também, do ILAIS, e ela é mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso. Boa noite, Ana. Boa noite, Isa. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que também acompanham este Hangout. É um tema bastante pertinente que, como a Isa colocou, está sendo discutido por outros grupos de estudo, por meio de Hangouts também. Então, a gente tem acompanhado, que nesse último mês de março, algumas tentativas de aprovação do projeto de lei 7.371 de 2014. E como esse projeto é a última etapa de uma sequência de leis e políticas que, se colocadas juntas, visam a implantação e também a ampliação do serviço de aborto no Brasil. Muito bem. É importante compreendermos quais são os mecanismos que estão por trás dos projetos e políticas que possibilitaram a implantação do aborto em diversos países. Por quê? Porque somente dessa forma nós poderemos entender como esses mecanismos estão sendo atualmente adotados para favorecer a legalização aqui no Brasil. Então, qual que é a última estratégia global que está sendo adotada pelas organizações e fundações internacionais para a implantação do aborto e da cultura da morte nos países onde o aborto não foi legalizado? Qual que é essa estratégia?
Essa estratégia trata-se da política de redução de danos e na oferta de aborto seguro. O que está por trás dessa estratégia? Qual que é como a gente pode dizer, a estratégia básica por trás dessas políticas? É violar a lei para depois derrubar a lei. Há vários exemplos de política de redução de danos já em ação no mundo. Porém, a mais conhecida na questão do aborto, da legalização do aborto, foi a política desenvolvida no nosso país vizinho aqui, que foi o Uruguai, através de um projeto intitulado Iniciativas Sanitárias. Esse projeto, ele teve origem aqui no Brasil por meio de um médico chamado Dr. Aníbal Faundes. Este médico, ele, em junho de 94, ele revelou em uma entrevista à Folha de São Paulo que estava ensinando as mulheres a utilizar corretamente medicamentos abortivos. Fazer aborto é crime, foi crime, continua sendo crime realizar abortos em nosso país. Mas, segundo este médico, ensinar a abortar é um serviço benéfico. Então, o Dr. Faundes, o que ele fazia? Ele informava as mulheres o procedimento correto para realizar um aborto seguro em sua própria casa. A mulher chegava em casa, fazia o aborto sozinha, mais tarde voltava ao hospital para fazer uma curetagem ou qualquer outro procedimento que fosse necessário. Após essas declarações, o Dr. Aníbal Faundes não foi preso, não foi advertido, muito menos sofreu algum tipo de sanção pelo Conselho Regional de Medicina pelos seus atos e declarações. Foi que então, anos após essa entrevista, ficou-se sabendo, tiveram notícias de que ele levou essa ideia, esse protocolo de atendimento, de informação às gestantes, a uma equipe de ginecologia e obstetrícia do Hospital Pereira Rossel, situado no centro de Montevidéu, onde se atendiam praticamente 50% dos partos do Uruguai. Na verdade, se atende ainda. É um hospital bastante bem localizado, fica no centro de Montevidéu. Então, essa ideia que o Dr. Aníbal levou a este hospital logo se tornou, na época, em 2002, um protocolo de atendimento médico pré- e pós-aborto, que inclusive foi legitimado pelo Ministério da Saúde uruguaio. Lembrando que, na época, em 2002, no Uruguai, o aborto não era legalizado, ou seja, ele ensinava as mulheres, levou esse protocolo de ensino, de atendimento pré- e pós-aborto, mesmo não tendo a legalização dessa prática no país. Então, como que funcionava esse protocolo? Através de uma consulta médica, as mulheres que não queriam levar a gestação adiante, elas, no atendimento pré-realização do aborto, elas recebiam um antibiótico profilático, eram ensinadas a como tomar o abortivo e realizar o aborto em casa, assim que iniciasse o processo de hemorragia e expulsão do feto, seriam então atendidas e tratadas no hospital sob sigilo médico. Todavia, o que foi que aconteceu? Começaram a surgir filas de mulheres à porta do Hospital Pereira Rossel, esperando a sua vez de aprender como praticar um aborto em casa. O que aconteceu disso tudo? Com o passar do tempo, acabou que essa prática foi se estendendo e tornando-se como se fosse algo comum, habitual no país, sem ter sido legalizado. Até que 10 anos após, em 2012, o aborto foi então legalizado no Uruguai. Antes da legalização, o Uruguai ele realizava em média 2.000 abortos por ano. Após a legalização, já se realizam mais de 8.000 abortos por ano nesse país. O que é engraçado é que o protocolo do hospital dizia que essa medida visava desincentivar a prática do aborto provocado. Mas hoje sabe-se que 90% das mulheres que chegavam ao Pereira Rossel terminavam abortando. Então, portanto, o que a gente pode concluir? Que esse objetivo que eles diziam ter, de que era para reduzir a prática do aborto, nunca foi alcançado, pelo contrário, aumentou-se vertiginosamente o número de abortos no país.
Então, o exemplo que nós vemos aqui do Uruguai está sendo agora seguido no Brasil, essa política de redução de danos. A Lei 12.845 de 2013, também conhecida Lei Cavalo de Troia, diz que qualquer relação sexual não consentida deve ser considerada violência sexual contra a mulher. Em poucas palavras, estupro. Se a mulher não consentiu, ela sofreu um estupro. Em seu artigo 3º, inciso 7º, diz ainda que essas vítimas de violência sexual, de atividade sexual não consentida, devem ser informadas sobre seus direitos legais e sobre todos os serviços sanitários disponíveis. Que informações são essas? Informações sobre o que essas mulheres devem receber. Acho que a gente já ouviu essa história. Né? Elas devem ser informadas sobre como realizar um aborto seguro em sua própria casa. Então, abortar é crime, e é isso que a lei permite. A lei abre brecha para isso. Porém, aqueles que promovem o aborto, eles dizem que prestar informações de como realizar o aborto de forma segura não é crime, mas é um serviço benéfico para a mulher. Trata de uma política de redução de danos. Já que ela vai fazer isso mesmo, então vamos reduzir os danos que isso pode causar, de uma provável morte, uma provável hemorragia. É somente uma abertura, uma brecha que eles conseguem ter na lei para violar a lei, para poder derrubar e poder legalizar o aborto aqui no Brasil. Isso que acabei de expor para vocês pode parecer algo sim, que extrapola, um exagero, porém isso fica bem claro quando a gente assiste um vídeo, que acredito que a gente vai colocar esse vídeo em anexo, onde o Dr. Olímpio Moraes mostra como a estratégia de redução de danos está sendo adotada pelo Ministério da Saúde em alguns hospitais, e que, segundo o próprio Dr. Olímpio, essa estratégia irá revolucionar o atendimento às mulheres, e então vai permitir que essa tão desejada legalização do aborto para essas organizações possa acontecer no Brasil. Então, gente, é isso que aconteceu no Uruguai, que possibilitou esse projeto, Iniciativas Sanitárias, possibilitou que posteriormente fosse legalizado o aborto no Uruguai, e que está sendo adotada também aqui no Brasil, de forma bastante sorrateira, em alguns hospitais onde já faz atendimento de mulheres, e que eles querem, com essa lei 7371 e com a lei Cavalo de Troia, expandir isso para toda a rede de hospitais aqui do Brasil, infelizmente. Ana, certamente, tudo isso que aconteceu vai ficar, né, tudo isso que aconteceu vai ficar marcado como um episódio negro na história do Uruguai. E nós, né, aqui do Brasil, não queremos isso para o nosso país, né? Sim, com certeza. A população brasileira é majoritariamente contra a legalização e a prática do aborto, a facilitação do aborto e a prática desse ato. Inclusive, na época que foi legalizado o aborto no Uruguai, diversos países, inclusive a mídia do próprio Uruguai, a mídia da Argentina e aqui no Brasil, ficaram espantados com essa legalização, porque foi algo muito inesperado, ninguém imaginava que, de repente, fosse legalizado no Uruguai. Mas algo que, como eu expliquei para vocês, foi muito bem pensado, foi planejado, uma estratégia muito bem articulada para que fosse legalizado o aborto nesse país. Uhum. E você comentou sobre o vídeo do Dr. Olímpio, né? E eu gostaria de chamar a atenção para uma parte em que ele desconsidera totalmente o poder e a autoridade dos nossos parlamentares, né? E ele fala que eles não vão precisar das leis, né? A implantação do aborto, ela vai acontecer através dos próprios profissionais da área de saúde, né? Então, como você se sente sendo uma professora da área de saúde, vendo um profissional, um colega de trabalho, falando dessa maneira, né? Bem, eu acho assim que eu me sinto, na verdade, um pouco constrangida, eu acho que seria a palavra correta.
porque um profissional da saúde, ele vem para defender a vida em qualquer fase, em qualquer estágio, desde da fase embrionária até os seus últimos dias. E pensar que existem políticas que vêm para poder ferir a vida humana, sendo que vem com projetos que visam angariar fundos para que possam fazer esse tipo de coisa, sendo que tem tanta gente que está ali numa fila de espera para fazer um exame, para fazer um tratamento de câncer, ou então para fazer qualquer outro tipo de tratamento. Então, como profissional da saúde, eu fico muito triste, constrangida de pensar que tem um profissional que toma esse tipo de atitude. Sim, que vai contra um direito humano, que é o direito à vida, né? Sim, direito Ana, muito obrigada pela sua exposição, né? Obrigada e, a você. Assim, eu gostaria de falar que no Uruguai, eles não tinham uma legislação que favorecesse a implantação do aborto, né? Já que no Brasil, infelizmente, nós temos a Lei 12.845, a Lei Cavalo de Troia. E para falar um pouquinho sobre essa lei, eu convido alguém especialista da área, que é o Marco Antônio Amorim. O Marco Antônio, ele é advogado, formado pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso e atualmente é funcionário público. Boa noite, Marco. Fala para a gente um pouco sobre essa lei 12.845 e sobre a questão do nosso ordenamento jurídico, né? Se ele prevê alguns casos em que se é permitido o aborto ou não, se é penalizado ou não. Boa noite, Isadora. Então, sobre a questão do aborto, no nosso direito brasileiro, o aborto é sempre criminoso. A lei não autoriza o aborto em nenhuma situação. A lei apenas prevê que, em algumas hipóteses, quem faz o crime de aborto não será sujeito à pena. É o caso do chamado aborto terapêutico, quando não houver outro meio de se preservar a vida da gestante, ou quando a gravidez resulta de estupro. São causas de isenção de pena. A exemplo, posso dar o exemplo aqui de um filho que furta o pai. A lei prevê que furto é crime, mas o filho que furta o pai fica isento de pena. Evidentemente que o Estado não vai aprovar, não vai financiar, não vai instigar ninguém a furtar um pai. Mas se esse furto ocorrer, o agente não poderá ser preso. É a situação do aborto em caso de estupro. Ele é crime, mas se ocorrer, a mulher não poderá ser presa por causa da isenção de pena. Mas o que acontece? Os abortistas, eles maldosamente mudam o significado da lei por via interpretativa. Então, em vez de tratar como uma mera isenção de pena, tratam os abortistas como se fosse um direito da gestante. E um direito a ser garantido pelo Estado, como se o Estado tivesse o dever de financiar esse aborto. Então, em 91, o deputado Eduardo Jorge apresentou um projeto de lei para que isso fosse prestado no SUS. Mas o projeto não teve andamento, teve uma rejeição da sociedade civil. Então, para viabilizar isso, os abortistas fizeram um lobby no Poder Executivo, com técnica do então ministro da Saúde, José Serra, que permitisse em todo o Brasil. O que aconteceu? Com a norma, previa-se que, para o aborto, seria exigido um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência não prova nada. É uma mera notícia de fato. A pessoa vai lá, a polícia declara que aquele fato ocorreu, mas não prova
mas o governo achou que isso seria suficiente e colocou isso na norma técnica, que a mulher deveria apresentar um boletim de ocorrência. Quando veio o PT, a situação piorou. O ministro da Saúde, Humberto Costa, em 2005, mudou a norma técnica e falou que bastaria a palavra da gestante. E previa até um formulário, um modelinho nessa norma técnica, para a mulher preencher, falando que foi violada por um homem de tantos metros e tal. E só que, como eram meras normas técnicas e não leis, então isso não tinha força cogente, não tinha uma força obrigatória. Então, apenas alguns hospitais, grandes hospitais da rede do SUS, acabavam fazendo isso, até porque existe cultura de médicos. Com vistas a facilitar isso, no governo Dilma, foi aprovada a chamada Lei Cavalo de Troia, que é a Lei 12.845 de 2013. Essa lei veio de um projeto de 1999, do PT também, da deputada Yara Bernardi. E então essa lei não fala nada de aborto. Essa lei fala de atendimento à saúde, atendimento à mulher vítima de violência sexual. Então, como essa lei não fala nada de aborto, ela teve uma aprovação fácil, tanto na Câmara quanto no Senado, uma aprovação rápida. E a Dilma sancionou e se converteu em lei. Lei 12.845. Só para vocês verem, entenderem por que ela é perigosa, eu vou citar aqui alguns dispositivos dessa lei. De início, ela começa dizendo assim, no artigo 1º, os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar. Então, aqui já usa um verbo, devem oferecer. É uma coisa cogente, em todos os hospitais, não apenas os hospitais do SUS. Deve oferecer esse atendimento. E que é esse atendimento, né? Vamos ver aqui. Primeiro, então, fala disso. No artigo 2º, fala sobre violência sexual. Dá um conceito de violência sexual para os efeitos desta lei. Para os efeitos desta lei, violência sexual é qualquer forma de atividade sexual não consentida. No Código Penal, estupro tem outro conceito. Estupro é conjunção carnal ou ato libidinoso obtido com violência, entendida violência física ou grave ameaça. Não é qualquer ameaça, né? Isso é, para essa lei, qualquer atividade sexual não consentida. Essa expressão, ela é muito larga e engloba situações que não são estupro nos termos da lei penal. Pode parecer estranho aqui, quem é leigo, pode entender, nossa, mas é uma atividade não consentida, isso é estupro. Mas, para a lei penal, o conceito de estupro é diferente. Existem outras formas de atividade sexual que não são de violência ou grave ameaça, mas em que o consentimento é mitigado e vai ser considerado como se fosse um estupro, que vai equiparar, vai tratar igualmente situações diferentes. Para que são os efeitos? Quais são os efeitos dessa lei? Porque ele diz que é violência sexual para os efeitos dessa lei. Essa lei diz no seu artigo 3º, como a Ana já disse, inciso 7º, que o atendimento inclui o fornecimento de informações às vítimas sobre os direitos legais e os serviços sanitários disponíveis. Quais são os direitos legais disponíveis? Como eu já disse, dizem que o aborto, em caso de estupro, é um direito da gestante, um direito a ser prestado pelo Estado. Então, com esse artigo aqui, dá-se a entender que se prestará o abortamento
em qualquer forma de atividade sexual não consentida, que cabe um mundo aqui, cabe várias formas de atividade sexual, e que a mulher bastará para ela alegar, porque a norma técnica do Ministério da Saúde não exige nem prova, basta a palavra da mulher. Então, é uma carnificina que está aberta aqui, de mulheres matarem seus filhos com a sua mera alegação. Então, se converteu numa espécie de aborto a pedido, não um aborto em situações excepcionais. Com a nova lei, a Lei 12.845, se abre a porta para que o aborto seja praticado em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese. Então, é basicamente isso que a lei causou, uma inovação aí no ordenamento jurídico brasileiro que não existia. Esse novo conceito de violência sexual, essa expressão aí, direitos disponíveis, basicamente é isso que a lei traz. Ela não fala nada de aborto, mas por trás disso está o abortamento. Obrigada, Marco. A lei, ela fala também sobre a profilaxia da gravidez, né? Mas a gente não entende esse termo porque quando que a gravidez, ela foi entendida como uma doença, né, para se fazer a profilaxia, né? Então, é meio estranho isso ser tratado no nosso ordenamento jurídico. E também, eu acho um pouco estranho o direito à vida ser colocado de lado através da legislação 12.800, através da lei 12.845, né? Eu acho que todos os brasileiros, de uma certa maneira, foram pegos de surpresa, né? Com a aprovação, com a sanção da lei 12.845, porque eu sou leiga no assunto jurídico, mas eu acredito que todas as nossas leis, todos os tratados internacionais que são firmados, eles são realizados para conservar, né, a vida, para preservar a vida. Então, como no ordenamento jurídico do nosso país pode existir uma lei que fere esse direito à vida, né? Então, é um pouco contraditório, né? Quando essa lei foi sancionada, eu acho que os militantes pró-aborto esperavam que muitas mulheres fossem procurar o serviço, né? Esse serviço nos nossos hospitais. Só que isso não aconteceu, né? Em parte porque o Brasil, como a Ana Laura já falou, é um país de pessoas que são pró-vidas, que são a favor da vida, são contrárias à prática do aborto. E também existe na mulher a característica, esse desejo de ser mãe, né? Então, eu acho muito bonito que exista na mulher, nós mulheres, o poder, a capacidade de transformar aquilo que é dor em amor, né? Nós podemos fazer isso em situações adversas, em situações difíceis, né? Seja de ordem financeira, ou psicológica, ou até mesmo física, né? Então, existe na mulher essa característica e esse desejo de ser mãe. Não existe numa mulher o desejo de abortar o seu filho, né? Não existe isso. Então, associada a todos esses dois fatores, do Brasil ser um país pró-vida e existir na mulher esse desejo de ser mulher, esse desejo de ser mãe, a atual conjuntura da nossa economia, né? Que está um clima muito instável. E também ao serviço precário da nossa rede pública de saúde, né? Hoje, a gente sabe que muitos hospitais não têm dinheiro para custear o material básico de atendimento à população, né? Então, seria muito incoerente da parte do nosso governo angariar fundos, né? Destinar
verba para se implantar abortórios, né? E também treinar especialistas, né? Treinar profissionais da área da saúde para realizar esse procedimento, né? Esse procedimento que é de alto nível, né? É de uma complexidade imensa e também de um alto custo. Então, como nós poderíamos destinar dinheiro para isso, né? Para essa prática do aborto? Então, agora é que entra a questão do PL 7371 de 2014. Em 2013, sanciona-se a Lei 12.845. E em 2014, se apresenta um projeto de lei que visa viabilizar o cumprimento desta Lei 12.845, né? E, então, fazer avançar a agenda abortista no nosso país. Para falar um pouco sobre esse projeto de lei 7.371 e fazer essa conexão, essa ponte entre o projeto de lei e a Lei 12.845, eu convido Rodi Crisler, membro do Instituto, né, do ILAIS, e é formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Mato Grosso. Boa noite, Rodi. Boa noite, Isadora. Então, como você veio explicando, todos esses passos, né, todas essas atitudes desembocaram, por assim dizer, né, desaguaram, por assim dizer, nesse projeto de lei, que é o projeto de lei 7.371 de 2014, que esse projeto de lei vem sendo discutido nas últimas semanas no Congresso Nacional. Mas o que diz, né, o texto desse projeto de lei? Como é que você diz que ele visa viabilizar, colocar em prática a Lei Cavalo de Troia? Mas o que diz o texto desse projeto de lei? Qual que é a sua finalidade? Como é que a gente pode, por meio do texto dele, chegar a essa conclusão? O projeto de lei 7.341 de 2014, ele trata em seu texto que o seu objetivo, a sua finalidade é implementar, né, obter, captar recursos para que se implemente a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Enfrentamento à violência contra as mulheres, né? É algo assim, muito bom, né? Todos aqui somos contra a violência contra as mulheres. Mas, se nós formos ver, né, no texto dessa política, nós já encontramos lá no texto da política que ela visa garantir, entre outras coisas, o abortamento legal, né, que nós vimos, né, pela explicação do Marco, que, na verdade, é uma falácia, né, que não existe, né, que o aborto, em alguns casos, é meramente não punido, embora continue sendo crime. Então, por essa origem, né, por estar vinculado a essa política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, que também tem em seu texto essa aprovação, né, essa busca de garantia do abortamento legal, nós já vemos que esse projeto de lei já nasce viciado com um viés muito abortista, né? Mas não para por aí. Nós vemos que no dispositivo em que ele busca descrever quais vão ser as fontes de recurso desse fundo que vai dar recursos para implementar essa política, se aceita dinheiro público, claro, de você pagador de imposto, mas também dinheiro de organizações internacionais. Quem já acompanha há algum tempo todas essas investidas pró-aborto e todo o lobby pró-aborto junto ao Congresso Nacional nos últimos anos, sabe que essas ONGs radicais feministas que promovem o aborto, que fazem esse lobby, são financiadas por organizações internacionais, por essas fundações internacionais. Como exemplo, nós podemos ver um relatório da Fundação MacArthur do início dos anos 2000, em 2004, e que nesse relatório a Fundação MacArthur diz que do final dos anos 80, em 89, se não me engano,
até 2004, ela já havia despejado, investido 36 milhões de dólares no Brasil, buscando e visando a legalização do aborto. Então, aí nós já conseguimos ver uma certa estrutura nesse projeto de lei. Nós temos, por um lado, os recursos advindos de uma fonte conhecidamente que promove o aborto no Brasil, e o objetivo que consta na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Mas, além disso, nós vemos no texto da lei uma expressão que foi comentada pelo Marco, que é a mulher em situação de violência. Nós vemos que essa expressão, situação de violência, foi alargada extremamente para que coubesse nela várias e várias situações, né, vários e vários acontecimentos, vários e vários fatos. E nós vemos que, entre eles, nós temos que a mera declaração de uma mulher que solicite junto à unidade hospitalar e declare que ela teve uma relação sexual não consentida, essa mera declaração é suficiente para que haja a aprovação de um procedimento de aborto para ela, né? Isso, na prática, é institucionalizar, por assim dizer, o aborto a pedido no Brasil, como bem falou o Marco. E nós vemos que, diante dessa situação, né, o que nós podemos fazer? Nós vemos que essa PL, né, esse projeto de lei, na prática, ele tenta fazer como que um abortoduto que captasse esses recursos e colocasse a Lei Cavalo de Troia em andamento. Por quê? Porque o Brasil é um país de proporções continentais e para que se implemente, na precariedade de nossa nação, para que se implemente um serviço de aborto em massa, há necessidade de captar recursos de outros lugares, né? E nós vemos que a PL age justamente aí. E o que nós podemos fazer a esse respeito? Nós vemos que, nesse ponto, os nossos parlamentares, eles refletem bem a posição da maioria da população brasileira, que é majoritariamente contra o aborto. Então, nós temos que realmente, assim, buscar junto aos nossos parlamentares, esclarecê-los que esse projeto de lei busca realmente não apenas proteger as mulheres, né, como diz assim, de forma bela o nome, né, mas também pela sua origem, pelo seu mecanismo de financiamento, busca a implementação e, por assim dizer, a instauração, assim, a instituição de um programa que levaria ao abortamento em massa, né, em mais de 6 mil unidades hospitalares credenciadas junto ao SUS. Nós devemos pedir, portanto, que se rejeite esse projeto de lei e que também busque ir à raiz do problema e que busque se revogar a Lei Cavalo de Troia, que nós vimos que, na prática, instituiu o aborto a pedido no Brasil. Então, essas são algumas informações desse PL, né, desse projeto de lei, e como que ele, na prática, assim, operacionaliza, né, dá dinheiro para que se funcione a Lei Cavalo de Troia. Obrigada, Rodi, pela sua exposição, né? Então, a gente, depois de tudo isso que a gente discutiu, nós vemos que a Lei 12.845 é, na verdade, a causa de todos os problemas relacionados ao aborto aqui no nosso país, né? E o projeto de lei de número 7.371, ele não passa de uma última etapa, né, de uma sequência de planos, de políticas e de lei, né, por fim, uma lei para que, uma vez interligadas, elas viabilizem e implantem o aborto a pedido no Brasil. Só que eles não vão fazer isso às claras, né? Muito pelo contrário,
Eles vão usar a mulher, eles vão usar nós mulheres como escudo, né, para que se implante o aborto no Brasil. Só que em nenhum momento esses militantes pró-aborto, eles falam das consequências psicológicas, né, e muitas vezes físicas que as mulheres sofrem depois de ter optado pela interrupção da gravidez. As mulheres que escolhem pelo aborto, a maioria delas, se não todas, no decorrer da vida ou em algum momento da vida, elas sofrem e se arrependem pelo aborto que elas fizeram, né? E não existe ninguém melhor para falar sobre isso do que uma psicóloga, né? Então, eu convido agora e passo a palavra a Daniele, membro também do Instituto, e ela é formada pela Universidade de Cuiabá, aqui no Mato Grosso, e trabalha na rede pública de saúde. Boa noite, Dani. Boa noite, Isa. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite de poder participar com vocês nesse hangout. Espero poder contribuir com algumas reflexões, né? Na Lei 12.845, que é a lei que norteia o atendimento a mulheres vítimas de violência sexual, num artigo dela, ela traz que deve-se prestar informações sobre o direito das mulheres. O que eu me pergunto será que essas mulheres também não deveriam receber orientações sobre o aborto e as suas consequências, como você acabou de colocar? Porque muito me preocupa a saúde mental dessas mulheres. Tem se percebido em vários países, já tem estudos, que muitas mulheres que cometem o aborto, elas apresentam uma síndrome chamada síndrome pós-aborto. Essa é uma síndrome muito parecida com um transtorno chamado transtorno do estresse pós-traumático. Esse transtorno manifesta quando a pessoa vivencia uma situação de forte estresse, uma tragédia, um acidente, alguma situação de violência. E a partir disso, a pessoa passa a ter sintomas de medo, de tristeza, de insônia, pesadelo, angústia, ideias recorrentes. E o que se tem percebido é que a síndrome pós-aborto, ela é muito semelhante a esse transtorno, um forte agravante, que ela vem marcada por um sentimento de culpa intenso e de vergonha. As pessoas que, parece-me que as pessoas que militam a favor do aborto têm conhecimento desse sofrimento e tentam justificá-lo por dois viés, por um viés religioso e um viés jurídico. O viés religioso, elas alegam que é a própria religião que inflige a culpa na mulher. No entanto, numa pesquisa que teve nos Estados Unidos, com mulheres com síndrome pós-aborto, 80% dessas mulheres não professavam nenhuma fé, estavam afastadas da religião. Pelo contrário, depois, com a síndrome, buscaram na religião um conforto e um alento à sua dor. Então, cai por terra esse argumento. O segundo argumento é que eles alegam que os países que criminalizam o aborto, as mulheres tendem a se sentir mais culpadas por conta da legislação. Acontece que essa síndrome pós-aborto, ela também manifesta em mulheres que residem em países onde o aborto é legalizado. Um exemplo disso é o Japão, que há 40 anos o aborto é legalizado e eles têm rituais de reconciliação, onde as mulheres podem tentar elaborar um pouco a dor, a culpa do filho abortado. Então, de onde vem esse sofrimento? De onde vem essa culpa? Ela não vem de uma motivação externa.
ela vem do próprio entendimento da mulher que seu filho morreu, da percepção real dos fatos, e com a noção de que ela é responsável por esse processo. Uma outra informação que eu acho interessante e que talvez eu acredito que não deva ser passado para essas mulheres é sobre o desenvolvimento do próprio bebê. Será que a mulher sabe quem é o ser que está dentro do ventre dela? A criança com 18 dias já tem um coração batendo. Em 6 semanas, ela já tem atividade cerebral. Com 12 semanas, ela já está toda formada e tem reações, inclusive reações de dor. Existe um vídeo na internet que chama O Grito Silencioso e mostra o procedimento de aborto mostra, através de exames de imagem, onde mostra como que a criança tenta desesperadamente lutar pela sua vida, lutar pela sobrevivência. Essa é uma informação que eu acharia interessante também as mulheres terem acesso. E, por fim, como você já até colocou aqui, a questão que está até na lei, que é a questão da profilaxia da gravidez, que, na verdade, são as pílulas do dia seguinte, que é um procedimento abortivo, ela não é um procedimento preventivo. Será que as mulheres têm clareza disso? Ou será que as informações que estão chegando para elas são informações equivocadas? O que eu quero, Isa, registrar aqui é que, na verdade, o procedimento do aborto ele não é um procedimento inócuo. Ele tem consequências, ele tem riscos físicos, dos quais eu não mencionei, e tem danos psicológicos profundos na mulher. E parece-me que as pessoas que militam a favor do aborto tentam negar essa dor da mulher e tenta negar que o bebê é um ser humano. E para poder... A gente viu, né, toda a exposição aqui, como que essa lei 12.845 foi trazida para o nosso Brasil, foi aprovada de uma maneira muito sorrateira, muito ardilosa, trazendo para dentro da estrutura do Estado, para dentro dos serviços públicos de saúde, uma prática abortista da qual a esmagadora maioria dos brasileiros repudia. E para reparar essa distorção, é preciso que a gente paute e aprove a PL 6055/2013. É essa lei que vai revogar essa lei Cavalo de Troia. É essa lei que vai dar um freio nessa agenda abortista e nessa cultura de morte que abate sobre as crianças e as mulheres desse país. Muito obrigada, Dani, pela sua exposição. Eu só gostaria de reforçar, né, que o aborto, ele nunca vai ser a solução de um problema, mas, na verdade, ele gera um problema maior, que é o sofrimento daquela mulher, né? Pode ser que ela não sofra logo após ter feito o aborto, mas em algum período da sua vida, ela vai se lembrar, porque o aborto, ele é irremediável, né? Não existe, não tem como apagar da memória de uma mulher esse procedimento, né? A realização deste ato, né? A Daniele, ela comentou sobre o projeto de lei 6055, né, que foi apresentado em 2013, algum tempinho depois da lei Cavalo de Troia ter sido sancionada, né? Esse projeto de lei, ele é de autoria do deputado Pastor Eurico e conta com a assinatura de vários outros deputados também. Então, no início desse hangout, nós falamos que nós gostaríamos de mostrar para vocês que existe uma maneira de impedir o avanço da agenda abortista no Brasil. E a maneira com que a gente vai fazer isso é pedindo para os nossos parlamentares
que pautem este projeto de lei, o PL 6055 de 2013, em regime de urgência e que se vote favorável, porque este projeto de lei, ele vai revogar aquela lei Cavalo de Troia, que é a raiz da cultura da morte no nosso país, né? Então, é muito importante que todos nós entremos em contato com os nossos parlamentares, principalmente dos nossos parlamentares do nosso estado, e pedir para que eles pautem este projeto de lei e revoguem a Lei 12.845. Né? A população brasileira, ela não teve conhecimento da votação e da sanção dessa lei, né? Não teve conhecimento e tampouco consentiu com a aprovação dessa lei, né? Então, nós hoje vemos, enxergamos esta terrível ação, né, que é a promoção do aborto no Brasil, e nós gostaríamos que a Lei 12.845 seja revogada, né? Eu deixo aberto, caso a Ana Laura ou o Rodrigo Crisler, Marco Antônio, queira fazer um último pronunciamento. Oi, Isa, eu gostaria só de agradecer a participação aqui no Hangout, reforçada a necessidade da discussão sobre o PL 6055, de ser colocado em pauta e ser efetivamente aprovado, porque isso vai de encontro com a vontade pública, com a vontade de todos, que é a revogação da Lei Cavalo de Troia, que foi uma lei que não foi discutida, não foi debatida com todos, foi uma coisa que foi imposta, aconteceu, imposta, uma imposição que, com certeza, que se fosse debatida e divulgado, não aconteceria. Então, a gente tem que reparar este erro. E se os deputados, os parlamentares entenderem essa mensagem, é isso que eles irão fazer, é colocar essa lei em pauta e aprovar o mais rápido possível. Então, eu acho que é isso, não, né? Nós encerramos esse Hangout, agradecemos a presença de você que está nos assistindo, pela paciência de nos escutar. Nós esperamos ter esclarecido as suas dúvidas, e fica um último questionamento aos nossos deputados, né? Como eles querem ser lembrados na história política do nosso país, né? Como parlamentares dedicados a defender a vida, ou parlamentares que legislam a favor da morte de milhares de crianças, né? De milhares de bebês. Ou ainda aqueles parlamentares omissos que fazem de conta que não é com eles, né, que nós estamos falando, né? Eu espero que todos os parlamentares do nosso país estejam comprometidos com a vida, né, com o direito fundamental, com o direito humano de garantir a vida, né, a preservação da vida. Então, é isso. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.